Sigmund Freud, um nome que, sem dúvida, mudou a história do nosso pensamento. Ele se dedicou de corpo e alma a um dos maiores mistérios da humanidade. Afinal de contas, o que são os sonhos? Então, nesta análise, a gente vai refazer essa jornada investigativa para entender a resposta que ele encontrou. Essa é uma experiência que quase todo mundo já teve, né? Acordar de um sonho super vívido, talvez meio confuso ou até assustador, e ficar com aquela pulga atrás da orelha, sentindo que tinha uma mensagem ali, algo importante que a gente não consegue pegar. É exatamente essa questão que vamos explorar juntos. Antes de Freud chegar, o mundo dos sonhos era um verdadeiro campo de batalha de ideias. Um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. De um lado a gente tinha ciência e do outro o misticismo. Freud, então, decidiu encarar esse desafio e achar um caminho totalmente novo. Olha só o cenário da época. De um lado, a ciência dizia que sonhos eram apenas um ruído, sabe? Um processo físico aleatório do cérebro enquanto a gente dorme. Nada com significado. Do outro, a crença popular e as tradições antigas afirmavam justamente o contrário. Que os sonhos tinham, sim, um sentido profundo. Que eram mensagens sobre o futuro ou sobre verdades escondidas. E o Freud? Bom, ele estava bem no meio desse impasse. E para começar essa investigação, Freud não jogou fora as tradições antigas. Pelo contrário, ele viu nelas as primeiras pistas cruciais. Ele olhou para o passado para encontrar um caminho para o futuro da psicologia. A primeira abordagem que chamou a atenção dele foi o que a gente chama hoje de método simbólico. Era quase uma forma de arte, uma tentativa de enxergar o sonho não nas suas partes, mas como um todo. O exemplo mais clássico disso vem da Bíblia. O faraó do Egito tem aquele sonho super esquisito com vacas gordas e magras e ninguém na corte consegue decifrar. Ele sentia que tinha um significado importante ali, mas o código parecia inquebrável. É aí que entra José. Ele não ficou analisando cada vaca separadamente. Ele olhou para o sonho como um todo, como uma única grande imagem simbólica. As vacas não eram vacas literais, elas representavam anos. A história toda do sonho era uma profecia sobre o futuro do Egito. O problema que Freud notou é que esse método depende de uma genialidade, de uma intuição que não dá para ensinar, né? A outra pista era praticamente o oposto. Se o método simbólico era uma arte, o método criptográfico era tipo uma ciência de decodificação, quase como quebrar um código secreto. A coisa funcionava de um jeito bem simples. Se pegava um elemento do sonho, por exemplo, uma carta, daí se procurava essa palavra num dicionário de sonhos para achar a tradução fixa. Carta sempre ia significar transtorno. Funeral sempre significaria noivado. Era um processo bem rígido, quase matemático, de traduzir os símbolos um por um. E aqui está o pulo do gato. Apesar de serem bem diferentes, esses métodos antigos partiam de uma mesma crença fundamental. Uma crença que a ciência da época rejeitava. Eles assumiam que os sonhos não são aleatórios. Eles têm sim um sentido. E foi exatamente essa ideia que serviu de base para tudo o que Freud construiu. Com essas pistas em mãos, Freud não só concordou que os sonhos tinham significado, ele foi muito além. Ele revolucionou completamente nosso jeito de entender de onde esse significado vem. Essa frase aqui é a tese central dele. Freud basicamente disse que um sonho não é um reflexo do corpo, nem uma mensagem dos deuses. É uma formação psíquica, algo que a nossa própria mente constrói. E, o mais importante, é dotada de sentido. E aqui está a grande virada de chave. O gênio de Freud não foi só insistir que os sonhos são importantes. Foi perceber que o significado não vem de um dicionário universal ou da interpretação de um profeta. O significado vem da própria pessoa que sonha. Bom, então se a chave do sonho está dentro da pessoa que sonha, como é que a gente faz para encontrar essa chave? Freud desenvolveu um método para isso, uma técnica para que cada um pudesse se tornar o intérprete dos seus próprios sonhos. A mudança aqui é gigantesca. Nos métodos antigos, a autoridade vinha de fora. Um sábio, um livro, um profeta. Eles diziam o que o sonho significava. Com Freud, o poder muda de lugar. A pessoa que sonhou é a única que tem as chaves para decifrar a própria mensagem. Esse método ficou conhecido como associação livre. Primeiro, não se olha o sonho como um todo, mas se pega um único pedacinho dele. Depois, e essa parte é essencial, é preciso suspender o julgamento. Dar uma relaxada naquela voz crítica que a gente tem na cabeça. E aí, a pessoa começa a relatar tudo o que vem à mente sobre aquele fragmento. Cada pensamento vai puxando o outro, formando uma corrente, e lá no final dessa corrente está o significado pessoal que estava escondido.
E por que fazer isso? O objetivo era acessar o que Freud chamou de representações involuntárias. Basicamente, são pensamentos, desejos e memórias que o nosso crítico interno não deixa a gente ver quando estamos acordados. Ao relaxar essa crítica, a gente abre uma portinha para que esses pensamentos apareçam. E qual é a grande conclusão de tudo isso? A ideia de Freud transforma completamente a relação que uma pessoa pode ter com o próprio mundo dos sonhos. Vamos pensar numa analogia. Os métodos antigos, como os dicionários de sonhos, ofereciam uma chave mestra, uma solução que servia para todo mundo. O que Freud percebeu é que cada mente é como uma fechadura única, e a chave não está num livro. A chave é a própria mente de quem sonha, com suas memórias, medos e desejos únicos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se Freud estava certo e cada sonho é como uma carta que uma parte da nossa mente escreve para outra, então a questão mais importante não é o que os sonhos significam em geral, mas sim o que os sonhos de cada um estão tentando dizer?